O motor está de regresso para mais uma edição dedicada ao desporto automóvel. A Baja TT Rota do Douro marcou o início da temporada 2016. Vamos conhecer os vencedores desta primeira ronda. Vamos também olhar para a nova época que se avizinha do troféu Super 7 by Kia. Bem-vindos à Baja TT Rota do Douro, a primeira prova do Campeonato Nacional de Todo o Terreno e também da Taça Ibérica. Teve como pano de fundo as típicas paisagens do Douro. Valongo, Vila Nova de Gaia e Amarante foram as localidades escolhidas para esta ronda inaugural. A prova arrancou com os prólogos 1 e 2 em Valongo e que iriam determinar a ordem de saída do dia seguinte. Um percurso com cerca de 5,5 km cada um, com um total de 11 km. Miguel Barbosa foi o primeiro a alinhar a partida, fez um arranque cauteloso, mas rapidamente mostrou que veio para esta Baja com intenções de voltar a repetir o feito de 2015. Na primeira passagem pelo prólogo, manteve-se forte e faz um tempo de 4 minutos e 43 segundos. Os pilotos que se seguem teriam que se mostrar ainda mais fortes. Vemos agora Nuno Matos, que chega ao Douro com vontade de vingar o título que perdeu em Porto Alegre em 2015. Arranca muito bem no prólogo 1, mas sempre muito seguro de que o que mais queria era chegar ao fim da prova. Por isso mantém um ritmo tranquilo, mas focado numa vitória. Chega ao fim do prólogo 1 muito perto de Miguel Barbosa, com uma diferença de quase 10 segundos. João Ramos provou logo na partida que não estava aqui para passear. No primeiro prólogo faz um tempo de 4 minutos e 41 segundos. Passa assim Barbosa. Apenas 2 segundos separavam os dois pilotos. Destaque também para Lino Carapeta, que seguiu ao volante do seu já habitual Bauer. Foi o quarto melhor tempo. Sai para a estrada no dia seguinte, na quarta posição. Segue-se Rui Sousa. O piloto seguia com uma Isuzu D-Max. Faz o quinto melhor tempo no somatório dos dois prólogos. E uma surpresa, Tiago Reis, o piloto que veio do Campeonato da Montanha, foi obrigado a abandonar no prólogo 1 depois de um toque no final da passagem. Arrancou o braço da suspensão da roda direita traseira. Já de Filipe Carvalho esperava-se um pouco mais. A estrear uma Bauer Wildcat 200, ficou em 14º lugar. Fique connosco, mais à frente vamos explicar porque é que os irmãos Franco capotaram. Pedro Valério, Pedro Oliveira, João Rosa, Paulo Marques, Avelino Reis e Américo Santos estavam inscritos para a luta entre os T8. Na passagem pelos dois prólogos, o terceiro mais rápido foi mesmo Avelino Reis, navegado por Miguel Marques numa Toyota RAV4, fez o tempo de 5 minutos e 27 segundos, seguido do retornado Paulo Marques, que já não participava de uma prova do Campeonato Nacional de Todo o Terreno desde 2006. Fez o sexto melhor tempo depois das duas passagens e entre os T8 ficou em segundo lugar. O terceiro foi mesmo para Américo Santos, com um tempo de pouco mais de 5 minutos. Olhamos agora para os T2, apenas duas equipas inscritas nesta categoria, César Sequeira e Luís Ferreira. Avizinhava-se uma luta intensa e no somatório dos dois prólogos apenas algumas milésimas de segundos os separavam. Leva a melhor o piloto da Isuzu D-Max, a família Sequeira. Tempo agora para olharmos para o acidente de Alexandre Franco. Arrancou muito bem, estava com um andamento tão forte quanto rápido. Chegou mesmo a aproximar-se de Miguel Barbosa no tempo. Mas um azar muito perto da reta final fez com que o carro dos irmãos Franco capotasse. Um aparatoso acidente. À passagem de uma vala cheia de água, o carro descontrolou-se, foi projetado e capotou 4 vezes, deixando o BMW Série 1 em muito mau estado, como podemos comprovar nas imagens. O piloto fez um esforço muito grande para não causar feridos entre o público. Saímos mal da curva anterior, eu tentei não tirar motor para ver se o carro saía, acabou por sair e apanhar aquele morro do lado direito e mandou-me o carro para o ar, portanto, sem hipótese de o corrigir. Acabou para nós.
Alexandre Franco ficou de fora da Baja TT Rota do Douro, mas o piloto ainda tem esperança de regressar ao campeonato. O melhor nas duas passagens do prólogo foi mesmo João Ramos. Na segunda posição está Miguel Barbosa. O piloto do Mitsubishi Racing Lancer fez o segundo melhor tempo nas duas passagens. Nuno Matos foi terceiro melhor tempo, com uma diferença de 25,5 segundos de João Ramos. De notar que o seu Opel Mokka Proto teve problemas com a alavanca das mudanças, o que fez o piloto ceder um pouco durante o prólogo, mas que não o impediu de prosseguir a prova. Tudo bem, este dia é mais do que tudo para definir a ordem de partida para amanhã, uma vez que não vamos ter pó. Hoje mais do que tudo era não errar e ganhar um bocadinho a mão, é a primeira prova do campeonato. Correu tudo bem, estamos satisfeitos e amanhã mais. Correu lindamente, estava mais seco do que eu esperava, achei que ia chover mais. Optámos por uma afinação se calhar demasiado mole e os pneus também de lama e pronto, mas tudo bem, duas boas passagens, estou satisfeito. Correu muito bem, não houve qualquer problema nestas duas passagens do prólogo. Ainda não sabemos o resultado da segunda. Neste momento já sei, terminamos em primeiro, vencemos o prólogo neste momento. A segunda etapa previa-se muito competitiva, cerca de 150 km com passagens por Travancamonte, Carvalho Rei e Amarante. Vamos naturalmente atacar para tentarmos vencer esta prova, por isso a nossa única estratégia é andar com o mesmo ritmo de ontem. De resto, mais planos não posso fazer. Tranquilos, vamos arrancar agora mesmo, agora é momento de concentração, mas está tudo bem, confiantes. Lino Carapeta saiu hesitante, até porque o clima estava muito instável. É acabar porque o tempo está muito difícil, fazer uma boa prova, fazer uns bons ritmos e pontuar, é essa a expectativa. Mas Lino Carapeta deixou de se ver antes mesmo do quilómetro 40 desta primeira passagem do dia. Uma avaria mecânica no motor que havia sido restaurado dias antes fez com que o piloto do Bauer fosse obrigado a abandonar a prova. Vemos agora aqui o carro de Pedro Ferreira, que tinha arrancado na 8ª posição. É o segundo ano do piloto no todo o terreno. Em fase de adaptação ao Amarok, Pedro Ferreira estava com um andamento cauteloso durante os primeiros 56 km de prova. O piloto nortenho não se mostrava muito forte. Depois de 98 km de prova, começa a perder posições e Luís Ferreira chega mesmo a ultrapassar o piloto da Amarok. Na paragem em Boadela, Pedro Ferreira já não comparece. A estreia da Amarok acabou por se revelar com problemas na direção assistida. Alexandre Mota, campeão nacional de T8, deu o salto para os T1. Saiu em 12º lugar neste segundo dia de prova. Queria mostrar dureza nesta ronda de abertura, mas a Nissan Proto não estava a responder da forma que o piloto desejava. A estreia não está a correr muito bem, mas tem tudo a ver, penso eu, com o piso como está. O troço está muito complicado. Penso que não será só para mim, é para todos os pilotos. Está muito escorregadio, temos partes do troço que a 20 a hora, 30 a hora, o carro foge para tudo o sítio antes para onde nós o queremos colocar. Filipe Carvalho é outro piloto que dá o salto para a categoria rainha do TT. Para este campeonato apostou num Bauer. O objetivo de Filipe Carvalho nesta ronda de abertura estava evidente no seu andamento. Queria apenas chegar ao fim e acumular pontos. Decidiu, por isso, manter um ritmo calmo e com muita segurança. Na primeira passagem estava ainda em adaptação. Na segunda fez uma primeira parte muito boa e notava-se que já estava a ganhar algum terreno e aos poucos começa a subir posições. De manhã chegou à Boadela em 6º lugar, da parte da tarde sobe para 5º, chega mesmo a subir mais uma posição, mas acaba a prova mesmo no 5º lugar.
Vemos agora o carro de Rui Sousa, uma surpresa. O piloto que também discute a Taça Ibérica começou esta época muito forte. Na verdade, foi ele mesmo o protagonista de grandes reviravoltas nesta Baja. Arrancou muito seguro e confiante, uma postura já habitual deste piloto do carregado. Assim que Lino Carapeta ficou para trás, a dupla que comanda a Isuzu D-Max aproveitou os primeiros 56 km para se destacar perante os seus adversários mais diretos. Aqui segue já em quarto lugar. Aos 98 km de prova mantém a posição e não a deixava fugir. Nesta altura segue com uma distância de mais de 8 minutos do líder da prova. Rui Sousa é o quarto a entrar na assistência da Boadella, apesar das dificuldades do troço. Reviravoltas nesta primeira passagem com os três principais pilotos de destaque nesta Baja. Rapidamente vemos Miguel Barbosa a circular de forma demolidora. Queria aqui conquistar mais uma vitória e ganhar pontos, sobretudo. Mas o troço estava difícil e com muitas alterações climatéricas. Aos primeiros 56 km, o piloto da Mitsubishi Racing Lancer conquista a liderança da prova e mantém uma vantagem de 27 segundos sobre Nuno Matos. O piloto do Opel Mokka estava a ter alguns problemas com o carro e começa a descer na tabela. Logo atrás segue o piloto nortenho João Ramos, que também começava a apresentar problemas com a Toyota Hilux. A esta altura está a 1 minuto e 24 segundos do líder da prova. Estamos então com imagens agora de Nuno Matos. Mais uma reviravolta nesta emocionante prova. Aos 98 km é o piloto alentejano que lidera. Está a mais de 1 minuto de distância de Miguel Barbosa e João Ramos vai atrás com 1 minuto e 35 segundos de distância do piloto do Opel Mokka Proto. Na paragem para assistência em Boadella e depois de 145 km cumpridos, Nuno Matos lidera. Miguel Barbosa está a 28 segundos de distância e 1 minuto e 34 está João Ramos. À partida para o setor 2, apenas 9 carros dos 20 inscritos alinharam. As desistências eram muitas, visto que os caminhos sinuosos do Douro dificultavam a continuidade dos pilotos em prova. A ronda estava tão competitiva que aos primeiros 56 km, Nuno Matos desce drasticamente de posições. Acompanhado por Filipe Serra, o piloto alentejo foi o protagonista de uma verdadeira odisseia. Chegou mesmo a estar em 8º lugar, quase impossível regressar ao topo. Era Rui Sousa que seguia em terceiro, Miguel Barbosa em segundo e João Ramos em primeiro. Mas tudo poderia acontecer nos quilómetros que faltavam. Nuno Matos ficou sem transmissão e seguia só com uma roda motriz. Nada fácil para um troço tão difícil como este. Filipe Carvalho também fez parte desta peça de teatro do todo-terreno. Na realidade foi o piloto do Bauer que ajudou Nuno Matos a subir o monte e também de posições. Mas antes do grande desfecho, vamos olhar para a categoria T8. À saída para o segundo setor, apenas Avelino Reis e João Rosa estavam em prova, pelo que uma das ameaças já não estava em jogo. Paulo Marques viu o seu Mitsubishi a falhar devido a problemas de transmissão logo no setor 1. E o desfecho foi a vitória para João Rosa e um segundo lugar para Avelino Reis. Entre os T2, a luta pela primeira vitória da época estava renhida. César Sequeira estava instável e durante algum tempo esteve colado à 11ª posição. No entanto, consegue chegar ao fim da manhã no 9º lugar, segundo dos T2. Mas César Sequeira não chega a sair para a segunda passagem. Já Luís Ferreira manteve o controle da sua Nissan Navara e, como quer apenas pontuar e chegar ao fim da prova, chega à Boadella em 7º lugar e parte para o último setor apenas para garantir a vitória na sua categoria. À passagem pelo setor 2 em Amarante, a prova mostrava-se ainda mais emocionante. Nuno Matos tinha que recuperar pelo menos 6 posições para conquistar o pódio. Seguia com inúmeros problemas no Opel Mokka e tantas outras dificuldades no caminho, mas foi persistente e continuou em prova. Já Miguel Barbosa, que seguia em segundo nos primeiros 56 km do setor 2, começa a sentir problemas no Mitsubishi Racing Lancer. Na segunda metade da prova, problemas no diferencial obrigaram ao abandono do piloto da BP Ultimate Vodafone Team. Um abandono que volta a provocar grandes alterações na geral. Ao fim dos difíceis 145 km, vemos uma tabela completamente alterada. Em 5º lugar termina Filipe Carvalho, que se revelou a alavanca de Nuno Matos.
Numa subida, o Opel Mokka do piloto alentejano estava com dificuldades. Filipe Carvalho parou e empurrou o carro de Nuno Matos. A dupla do Alentejo conquista assim o 3º lugar. Nós ficámos presos numa subida, o carro era a subir muito, só a puxar a uma roda o carro não conseguia progredir, e o Filipe nós metemos a cinta e ele fez o favor de nos puxar e de nos tirar daquela parte em que era mais a subir e pronto, e a partir daí já conseguimos ir novamente pelos nossos meios. O 2º lugar foi para a surpresa do dia, Rui Sousa, que manteve um ritmo regular e colocou a sua Isuzu D-Max no lugar do meio do pódio. Da parte da tarde andei o que pude, se bem que o carro tivesse entrado em modo de segurança a partir do quilómetro 50 e tive que ir rolando e não comprometendo. E o grande vencedor foi mesmo João Ramos, que começa assim o Campeonato Nacional de todo o terreno de uma forma muito positiva. Um regresso aos triunfos. O piloto nortenho foi o melhor nesta 2ª passagem por Amarante. Percebi que efetivamente estava com um andamento muito mais rápido, apercebi-me que estava nesse ritmo, depois aos poucos comecei a perceber que estava a ganhar bastante vantagem e a partir daí, depois a partir mais à frente foi praticamente só controlar. Termina assim a primeira prova do Campeonato Nacional de todo o terreno. As emoções do TT regressam a 30 de abril e 1 de maio, com a Baja TT de Reguengos. Antes de olharmos para o troféu Super 7 by Kia, vamos conhecer as expectativas do Team Nova Driver, que este ano tem novidades para o Campeonato Nacional de Velocidade. Pelo menos um Volkswagen Golf TCR está confirmado pelo Team Nova Driver para participar no Campeonato Nacional de Velocidade na categoria de turismo. Um 2º carro está a ser ainda negociado, mas tudo indica que a equipa de Lisboa vai ter mais um TCR em pista nesta temporada de 2016. A Volkswagen Motorsport já garantiu que vai disponibilizar este ano 15 unidades do Golf TCR em todo o mundo e 2 vêm diretamente para os circuitos portugueses. Temos um Volkswagen confirmado, o 2º está por confirmar agora neste mês, dependente das respostas dos pilotos. Sabemos que este primeiro ano é um ano de começo de projeto e mesmo a nível nacional penso que o nosso mercado não é assim tão grande e vamos começar com passos seguros e pelo menos para já um carro está confirmado. A forte ligação do Team Nova Driver à Audi Sport serviu de ligação com a Volkswagen Motorsport para César Campanisso. A aposta da marca no mundo da velocidade vem dar mais ânimo às lutas em pista. Uma nova geração de turismos irá assim preencher uma lacuna no Campeonato Nacional de Velocidade. Foi uma boa forma que se achou aqui para o Campeonato Nacional, visto que são carros que também fazem parte de um regulamento que se corre no estrangeiro, um pouco à imagem que era com os GTs. Nós com o mesmo carro conseguimos fazer campeonatos nacionais e internacionais, o que no ponto de vista das equipas é o ideal, poder potenciar o uso do carro e assim conseguir ter o maior retorno possível. Um retorno que poderá ser bem alto. A verdade é que o Team Nova Driver pretende oferecer mais oportunidades a quem já tem experiência em pista, mas também disponibilizar uma carreira internacional aos que se estreiam em viaturas de rodas cobertas. Para assumir os comandos de um dos Golf TCR está já garantido um jovem piloto bem conhecido dos circuitos portugueses. Ainda esta semana nós confirmamos que o Francisco Abreu, que é a continuação do piloto que está cá connosco, será o 3º ano connosco. Tem sido uma aprendizagem com a equipa em que conseguiu culminar com o título nacional o ano passado. É um piloto muito novo, ainda com 21 anos, e vai fazer esta passagem para os carros de rodas cobertas, assim, por assim dizer. E é muito bom ter ficado connosco, porque assim eu consigo também passar a experiência que nós já temos com este tipo de carros, seja com GTs, com turismos. Para ele penso que foi o ideal ter ficado connosco e para nós também temos um piloto muito rápido.
Filipe Anisso adiantou ainda que o Team Nova Driver poderá oferecer programas a nível ibérico e um mini-programa europeu. Em Portugal, a emoção aumenta com as confirmações de outros 3 TCR da Speedy Motorsport de Pedro Salvador. A emoção do Campeonato Nacional de Velocidade arranca em maio. Os Seven estão já em preparação para a época que se avizinha. Em 2016 vamos assistir à sua 7ª edição, onde se espera que sejam batidos novos recordes, para além de passagens pelos circuitos míticos europeus. Sabe-se já que as grelhas de partida irão ser servidas com pelo menos 40 Sevens, mas as surpresas não se ficam por aqui. 1,5 segundo mais rápido. Depois de testes já feitos no circuito do Estoril, é garantido que os Sevens estão mais rápidos que na temporada passada. Temos um projeto que passou a ter um programa internacional maior, embora as provas disputadas fora da Península Ibérica não pontuem para nenhum campeonato. São provas em que nós somos convidados da mesma forma em que nós convidamos um outro campeonato inglês a marcar presença nas nossas provas. E como eles já vinham cá há 3 anos consecutivos, não tivemos quase como outra alternativa, se não juntar sinergias e dar réplica à resposta que eles nos davam a nós também, positiva, de marcar presença nas nossas provas. Nós vamos passar a estar presente nas deles também. Os carros, eu não tive a oportunidade de experimentar, sei que vão ter algumas modificações, penso que ao nível da caixa de velocidades e também vão ter, penso eu, autoblocante, vão tornar os carros ainda mais carros de corrida e isso só vem, obviamente, melhorar a competição, porque ficando os carros mais eficazes para nós pilotos é sempre muito mais divertido e as lutas vão ser ainda melhores em pista. Aquele que é considerado o troféu mais competitivo de Portugal leva para os circuitos máquinas com características únicas, como 138 cavalos de potência e 515 quilos de peso. Este ano o público vai ser brindado com corridas discutidas ao último centímetro e com vários pilotos a repetirem presenças com o objetivo de voltarem a ser vencedores, e este ano os extras criam mais expectativas. Os pilotos ambicionam sempre andar em carros mais rápidos. Eu ainda não tive o privilégio de experimentar essas evoluções, já ouvi dizer muito bem, é salutar e é, para nós pilotos é mais prestigiante sermos 1 segundo ou 2 segundos mais rápidos e dá mais gosto de condução, de certeza absoluta. Ainda por cima, com a experiência das 3 corridas fora, nomeadamente as 2 no Reino Unido e mais uma vez de Spa, em que já fomos 2 vezes, é um aliciante, é uma experiência nova, com os nossos amigos ingleses, portanto eu penso que vai ser ainda mais motivante do que tem sido nos anos anteriores. Não é só mais rápidos, dizem, eu ainda não experimentei, mas em princípio vão estar um bocado mais carro de competição. O Caterham é um veículo de estrada que vai sendo evoluído no sentido de ser um veículo cada vez mais de competição. E ainda temos algumas peças e alguns componentes técnicos que não são tão de competição como nos agradaria como pilotos. Há umas opiniões e outras, mas eu ainda não experimentei, portanto não posso dizer o que é que vai ser. Mas eu penso que sim, acho que vai no bom sentido. O calendário do Super 7 by Kia para 2016 é promissor. Os pilotos têm direito a passar pelos principais palcos europeus da velocidade. As corridas da próxima época já estão a criar ansiedade a quem comanda os volantes dos Super 7. Os pilotos estão já em fase de preparação. O que se discute em pista são mesmo vitórias, mas, sobretudo, divertimento. Para 2016, prepararam aí uma época bastante engraçada, em que nós vamos à Inglaterra e à Bélgica e vamos passar por circuitos históricos, míticos, como é Silverstone e Spa-Francorchamps, e que me entusiasmaram muitíssimo, porque eu vi os meus heróis de Fórmula 1 a correr lá e vou conseguir ir lá, dar umas voltas e estou muito entusiasmado. O Tiago esteve a preparar os carros, estão com mais potência e parece-me que vai ser bastante mais interessante. Para mim é um problema, não é? Porque eu não sendo piloto profissional vai ser mais difícil de conduzir, mas acho que vai ser giro e eu estou cá para me divertir, portanto acho que vai ser engraçado. Esperamos que não chova muito, para começar, porque vamos correr em Inglaterra e se calhar vai haver chuva, mas esperamos a continuação do divertimento, a continuação deste ambiente simpático, deste ambiente muito familiar
e de divertimento ao fim de semana, que é isso que se pretende com estas corridas. Eu penso que já não há aqui ninguém que pense que vai chegar à Fórmula 1, portanto estamos todos a divertir. O formato das provas não muda, 30 minutos de treino cronometrados, 30 minutos de corrida e uma segunda corrida com outros 30 minutos. 2 pilotos podem alinhar aos volantes do Seven, mas na última prova o tempo será duplicado e as equipas podem apresentar até 4 pilotos. De recordar que este ano vamos assistir a 6 provas em 5 países. Silverstone, Rockingham e Spa-Francorchamps estão no calendário, mas não são pontuáveis para o campeonato. Os superpilotos irão procurar pontos nos circuitos de Jerez de la Frontera, Portimão e Estoril. Chegámos ao fim de mais uma edição de Motores. Na próxima semana vamos olhar para a edição de 2016 do Campeonato Nacional de Karting e conhecer os planos de César Campanisso para esta época.